Quando o silêncio de Deus for grande demais, lembre-se de que Ele ainda está cuidando. Há momentos na caminhada em que procuramos respostas e não encontramos. Oramos, esperamos, buscamos uma direção e, por algum motivo, tudo parece quieto. O céu parece fechado, o caminho parece escuro e o coração começa a se perguntar se Deus ainda está ali. Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. Significa cuidado, significa ensino, significa trabalho nos bastidores da vida. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que enfrentaram silêncios longos e ainda assim todos descobriram que Deus nunca deixou de agir. Pense em José. Ele recebeu sonhos, recebeu promessas e logo depois foi lançado em um poço, vendido como escravo e preso injustamente. Foram anos de silêncio, anos em que nada parecia se alinhar ao que Deus havia falado. Mesmo assim, no silêncio, Deus estava moldando José para o propósito perfeito. Quando o momento chegou, tudo fez sentido. Como está escrito em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, Deus transformou o mal em bem para preservar vidas. Lembre-se também de Davi. Ele foi ungido rei, mas passou muito tempo escondido em cavernas, fugindo de Saul. Davi clamava com sinceridade e às vezes não recebia resposta imediata. No Salmo capítulo 3, versículo 1, ele pergunta: "Até quando, Senhor, te esquecerás de mim para sempre?" Era a dor do silêncio. Mas logo adiante, no mesmo Salmo, ele diz que confia na bondade do Senhor. Davi aprendeu que o silêncio não era abandono, e sim amadurecimento. Deus estava preparando o coração do rei que ainda viria a ser. E olhe para Elias. Depois de vencer os profetas de Baal, ele foi para o deserto cansado, com medo e sentindo-se sozinho. Ele esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto ou no fogo. Mas o texto diz que o Senhor falou em uma voz mansa e suave. Isso está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Era Deus lembrando Elias que ele não fala apenas no barulho. Deus também fala na quietude. Às vezes, no silêncio, Ele está dizendo: acalme o coração. Estou aqui. Talvez hoje você esteja passando por um desses silêncios. Talvez esteja pedindo direção, cura, transformação ou solução para algo que pesa na alma. E talvez sua pergunta seja: por que Deus está tão quieto? Mas saiba que o silêncio de Deus não significa inatividade. Ele trabalha enquanto você confia. Ele organiza aquilo que você ainda não vê. Ele prepara lugares onde seus pés ainda não pisaram. O apóstolo Paulo também viveu momentos de espera. Em suas cartas, ele diz que a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Uma fé amadurecida aprende a confiar mesmo quando os sentidos não mostram nada. Aprende a descansar mesmo que não haja sinais visíveis. O silêncio de Deus é o cenário onde Ele fortalece a nossa fé. C.S. Lewis certa vez disse que Deus sussurra nos nossos prazeres, fala na nossa consciência e brada nas nossas dores. Às vezes Deus usa o silêncio para despertar nossa sensibilidade espiritual. E Martinho Lutero afirmou que Deus escreve a linha reta por linhas que parecem tortas. Isso significa que mesmo quando não entendemos, Deus está conduzindo a história com perfeição. Se o silêncio de Deus está grande demais, não se desespere. Ele está te ensinando a ouvir a sua voz de maneira mais profunda. Ele está tratando emoções, alinhando pensamentos, fortalecendo a alma. Ele está cuidando de detalhes que você não percebe agora. Talvez você deseje uma resposta imediata, mas Deus deseja primeiro formar em você um coração firme. Talvez você espere um caminho aberto, mas Deus deseja antes te ensinar a confiar mesmo quando não há visão. A fé cresce na quietude, a confiança amadurece na demora, a esperança se fortalece quando tudo parece parado. Hoje, Deus te convida a descansar. Respire fundo. Traga à memória as vezes em que Ele já esteve com você. Lembre-se de como Ele te sustentou quando parecia impossível. Lembre-se das portas que Ele abriu, dos livramentos que você nem percebeu.
das batalhas em que Ele guerreou por você. O mesmo Deus que te guardou até aqui continuará guardando. Como está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A força vem da espera. A paz nasce da confiança. O descanso se revela quando você descobre que Deus ainda está trabalhando, mesmo que pareça em silêncio. Quando o silêncio de Deus for grande demais, lembre-se, Ele ainda está cuidando. Ele está segurando a sua mão, guiando os seus passos, renovando o seu coração. E no tempo certo, o silêncio dará lugar à resposta. A espera dará lugar ao entendimento. A dúvida dará lugar à paz, porque Ele nunca deixou de agir, Ele nunca deixou de amar e Ele nunca deixará de cumprir aquilo que prometeu.